A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Durante todo esse trimestre, a gente vai estar estudando sobre a fase do pré-adolescente, né? Que fase é essa? E hoje estaremos estudando a lição 6, lidando com as emoções. Mas antes de começar o conteúdo da lição, eu gostaria que você começasse na sua sala fazendo o quê? Um devocional. Convide o seu pré-adolescente para estar louvando, convide um para estar orando, veja os pedidos de oração e aí, logo em seguida, você pode estar começando a sua aula. Então, esse é o primeiro momento, o devocional. E daí você começa a sua lição explicando que o tema de hoje é lidando com as emoções, onde todo o texto base se encontra no livro de Salmos, verso 42. E aí você pode estar alternando junto com o seu pré-adolescente para que cada um possa estar lendo um verso desse salmo. E aí eles vão começar a entender como vai ser a lição de hoje. Não esquecendo, a nossa lição ela tem 3 objetivos. Afirmar que as incertezas e complexidades contribuem para a estabilidade emocional, entender a importância de aprender a controlar as emoções e enfatizar que as decisões devem ser tomadas com base na razão e não na emoção. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição. E aí você já pode dar a introdução e começar a nossa aula. Não esquecendo que a fase que o pré-adolescente está passando é uma fase de muita alteração hormonais, é de muita descoberta. E com tudo isso, pode trazer no seu pré-adolescente alguns questionamentos, algumas aflições, mas uma coisa que o seu pré-adolescente precisa saber é entender, é começar a entender o que é que está se passando na mente, no coraçãozinho dele e até mesmo no corpo. Então, você pode estar confeccionando. Eu trouxe para vocês aqui, é um material que eu tenho, que é um baralho de emoções, mas você pode estar trazendo, pesquisando na internet figuras com crianças com a cara amor, alegria, nojo, raiva, tristeza, com as fotos. Esse aqui é de menina, mas eu também trouxe o com desenho, que é um menininho com raiva, esse daqui tá com medo. E aí você pode levar essas emoções, mostrar eles na classe e explicar o que cada emoção significa. E você pode frisar para eles que existem as emoções como alegria e como amor, que são emoções boas de sentir. Mas também tem as emoções como medo, raiva, tristeza, que elas não são tão agradáveis de sentir, mas é necessário. Por quê? É através dessas emoções que a gente vai aprender a lidar com situações do dia a dia. E aí você pode explicar, né, para ele cada emoção. E depois você pode dizer que é normal e que vai ter momentos que a sua emoção vai estar lá em cima, mas vai ter momentos que ela vai estar lá embaixo. E eu trouxe a figura que vocês podem fazer também de 2 crianças num barco e a onda bem alta. E aí você pode dizer, olha, vai ter dias que a água às vezes não está bem calma. Pronto, vai ter dias que sua emoção vai estar bem calma. Mas vai ter dias que você vai estar bem agitado, sua emoção vai estar muito grande. A mesma coisa são as ondas. Mas um dia ela não acalma. Acalma, tia. Pronto. Mesmo assim, são as suas emoções. O que você vai aprender é entender, primeiro, o que é que você está sentindo e o que você deve fazer para melhor lidar com essa emoção. Então, esse é um material que eu já tenho, mas vocês podem estar pesquisando na internet. Fotos de criança ou desenho que tenha as emoções. E você traz para a sala. Porque às vezes o pré-adolescente não sabe nem, na verdade, o que está sentindo. E você também pode aproveitar essa aula, caso você conheça ou tenha algum contato, né, algum amigo ou indicação de algum psicólogo ou psicóloga, você pode estar convidando para dar essa aula. Vai ser uma interação muito boa com os pré-adolescentes. E aí eles vão poder tirar bastante dúvida. E aí começamos com o primeiro tópico. Cuidado
com a tristeza. E a lição diz assim, ó, que o pré-adolescente que às vezes está com um sorriso aqui, outro ali, uma brincadeira, mas às vezes está triste e tem dificuldade de expressar o que está sentindo, né? O que está enfrentando. Porque muitas das vezes ele é, tanto dentro de casa como na escola, ele é mal compreendido e aí ele tem vergonha de dividir o que ele está sentindo naquele momento e acaba se fechando no seu mundo e vivendo um mundo de tristeza. Mas a lição diz assim, ó, cuidado com a tristeza. E logo em seguida ela fala assim, que a melancolia e a depressão caracterizam um ponto mais elevado de tais níveis de tristeza. Mas aí você vai precisar, quando for falar sobre tristeza, você pode estar pesquisando exatamente o que é a depressão, exatamente o que é essa tristeza da depressão, e você pode trazer para o seu pré-adolescente. Uma das coisas que a gente já pode falar é que a tristeza de depressão é uma tristeza que não tem significado. A criança, o pré-adolescente, ele não vai saber por que está triste, não vai saber por que sentiu aquele momento de tristeza, de angústia, de vontade de chorar. Essa é uma tristeza caracterizada da depressão. Já a tristeza normal, eu sei porque eu estou triste. Ah, eu estou triste porque minha mãe não deixou eu vir para a escola, não deixou eu vir brincar com meus amigos. Então, ele sabe. E aí você pode estar pesquisando sobre isso para trazer para os seus pré-adolescentes. E aí ele vai descobrir se é, junto com você, se essa tristeza que ele está sentindo é uma tristeza normal ou não. Lembrando que a emoção tristeza faz parte do nosso processo de aprendizado também. E aqui você pode deixar bem frisado para o seu pré-adolescente. Olha, pode contar comigo. Você não está sozinho. É tudo que ele precisa saber. Porque nessa fase há muita mudança, há muita confusão na mente. O que é que está acontecendo? Eu não tenho mais ninguém. E é você, querido professor, que vai estar auxiliando nesse momento tão difícil. E aí a gente relembra, né? O Salmos 42, onde diz assim, vou ler apenas o primeiro verso. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Todo o Salmo 42, ele fala de uma angústia, de uma tristeza, mas aonde ele se apega é em Deus. E você pode estar junto com o seu pré-adolescente, lendo, né, esse texto bíblico, para que ele possa tentar entender o porquê ele está tão triste. E a nossa lição diz assim, que as incertezas, dúvidas, complexos, medos e anseios contribuem para a estabilidade emocional. É a dúvida do amanhã, né? É preciso confiar que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a palavra de Deus aqui declara que a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então, vocês podem estar lendo esses versos, esses versículos junto com o seu pré-adolescente. E aí, partimos para o segundo ponto da lição. Calma, isso é só um momento. É o tema, né? É natural, a lição nos diz assim, que empregarmos energias nas coisas que acreditamos ser benéficas para nós. Só que é aí que mora o perigo. É a questão da escolha, né? Quando você espera que tudo dê certo ao seu favor, isso gera o quê? Uma grande expectativa. Mas nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente espera, da forma que a gente quer. E isso acaba frustrando muito dos nossos pré-adolescentes. Que eles acabam, por essa frustração que eles sentem, eles acabam jogando em alguém. E às vezes deixa de participar da igreja, não querem fazer mais nada em casa, achando que está tratando mal a igreja, ou então a escola, ou então os amigos, mas na verdade ele está fazendo mal a si mesmo. Tudo por quê? Porque ele foi frustrado. Porque nem sempre, explica ao seu pré-adolescente que nem sempre tudo vai acontecer da forma que ele quer, da forma que ele espera, né? Porque tem coisas que vai acontecer sim, mas tem outras coisas que não vai acontecer. Então, quando você espera que tudo dê certo ao seu favor, isso gera uma grande expectativa dentro de você.
porquanto você tem total convicção que as coisas acontecerão justamente do jeito que você imagina. Isso se aplica aos seus estudos, à sua vida emocional, aos seus sonhos, pessoas. E quando a história segue por um rumo diferente, aí chega a frustração. Então, o que é que acontece? Alguns dos pré-adolescentes acabam ficando tristes, acabam deixando o sonho de lado, não querendo tentar mais, por conta da frustração que eles sentiram. E outros acabam expressando o que eu falei há pouco, revolta. Revolta contra a igreja, revolta contra os amigos, contra a família. E aí, pensando que está fazendo bem, o bem para si mesmo, mas não. Está apenas deixando de pegar isso como aprendizado, né? Que seria interessante. E o que você pode dizer para o seu pré-adolescente? O que diz lá em Eclesiastes. O que diz em Eclesiastes 13, primeiro, né? Que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, você pode estar explicando ao seu pré-adolescente que tudo tem um tempo, né? E incentive o seu pré-adolescente a tirar aprendizado de tudo. Dos momentos bons e dos momentos ruins. Dos sims e dos nãos que ele receber na vida dele. Porque isso vai fazer uma grande importância quando ele chegar na fase de adulto, né? Isso vai ajudar bastante. Lá no Salmos 42 e 11, a lição nos traz aqui para lermos novamente, diz assim: espera em Deus, pois a parte B apenas. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ou seja, se frustrou, não se inquiete não, descanse seu coração, espere em Deus. É isso que a nossa lição nos faz lembrar. E por último, controlando minhas emoções, pensando minhas atitudes. E a lição nos traz o caso de Sansão, quando ele por impulso se apaixonou por uma mulher e acabou, não era da linhagem, não era da linhagem dele, mas ele falou com o pai. E aí aconteceu o casamento. Só que teve toda uma trama, porque aquele povo queria destruir a vida de Sansão, né? E foi o que aconteceu. Só que o que traz a gente lembrar é que Sansão ele agiu por impulso, no auge da emoção. E não é diferente com o nosso pré-adolescente. Às vezes a gente age por impulso e depois, eita, as consequências. E aí vem um arrependimento. Então você pode estar passando para ele que todas as escolhas que ele faz têm uma consequência. E o que é que ele precisa fazer para controlar essa impulsividade, essa ansiedade que às vezes bate tão forte? Ele precisa, às vezes, parar, respirar, conversar com Deus. Muitas vezes, parar para estar lendo a Bíblia, né? E no momento que chegar a emoção, está a todo vapor e ele quer agir, ele pode, não, peraí, vou respirar, vou para um lugar, respiro, conto até 10 se for necessário, começa a pensar se vale a pena ou não, mas não agir por impulso. Por quê? Porque vai ter as consequências. Então, o que é que o seu pré-adolescente pode fazer? Começar a pensar, qual é a vantagem e desvantagem de fazer isso? O que é que vai acontecer se der certo, o que vai acontecer se der errado? E aí ele vai começar a analisar direitinho todas as coisas que ele for fazer. E aqui a lição diz assim, no final: quem reflete sobre as suas atitudes e busca o conselho do Senhor, evita erros graves que podem comprometer a sua segurança e tranquilidade e até mesmo os seus familiares. E aí você pode estar fazendo também uma dinâmica com ele. Você pode ir lá levando balões, né, bola, e aí você vai entregar eles. Você vai dizer, olha, eu vou fazer umas perguntas do que você tem pressa. E quando você tiver pressa, aí você enche a bola. E aí você vai começar a pergunta, quem tem pressa de terminar os estudos? Aí alguém vai encher um pouquinho. Quem tem pressa de entrar numa faculdade ou fazer um curso? Vou encher um pouquinho. Quem tem pressa de arrumar um namorado? Vou encher um pouquinho. Aí, quem tem pressa de comprar um carro, de tirar a carteira? E eles vão começar a encher a bola.
Quem tem pressa de ser usado na obra do Senhor? E vai a bola encher mais um pouquinho. Quem tem pressa que Jesus volte? A bola vai encher. Alguns, a pressa vai ser tão grande que a bola vai estourar muito antes de terminar as perguntas. E aí você vai poder conversar com eles falando sobre o quê? Que essas coisas, que por mais que a gente tenha pressa, tudo tem um tempo determinado, segundo a vontade de Deus. E o que é que ele precisa? Controlar, se acalmar e esperar no tempo de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Aprendendo quais são as emoções dele, né? O que é aquela emoção que ele está sentindo e como ele deve agir. Com calma, com tranquilidade, baseado na palavra de Deus, com oração, louvor, e assim ele vai conseguir controlar as suas emoções, certo? Então, essa é a dinâmica de hoje que vocês podem estar fazendo com o seu pré-adolescente. Então, até o próximo domingo, estaremos aqui novamente junto com vocês. Mas não esquecendo que o próximo domingo será o Dia dos Pais. E o que é que você vai fazer? Faça uma lembrancinha, você pode fazer junto com o seu pré-adolescente mesmo. Confeccione um cartãozinho, compre um bombom e entregue a eles para que ele possa comemorar, né? Lembrar dessa data tão importante. A gente sabe que o Dia dos Pais é todo dia, né? Mas sempre tem o segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Então, não deixe passar essa data em branco, tá certo? Tchau, tchau. Fiquem na paz. Até o próximo domingo. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.